Por que você come pudim até hoje? Resultado de uma estratégia e de um processo bem executado. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 112. Neste episódio, você aprende como se transformar em um vendedor de elite de colchões, ganhando 3 vezes mais sem travar no fechamento da venda. Meu nome é Luciano Persinotto e o tema de hoje é a estratégia da Nestlé usando pudim para vender colchões. Que estratégia é essa do pudim para vender colchão, Luciano? Nós somos o diferente. Nós saímos fora da manada. Você quer vender diferente para ganhar 3 vezes mais na venda de colchões? Você precisa ser diferente. Você precisa estar ligado nas grandes marcas. E hoje eu vou falar a história do pudim. Por que você come pudim até hoje? Por que a sobremesa pudim é a mais vendida nos restaurantes em todo o mundo? Não é só no Brasil, não. E por que o pudim é a sobremesa mais conhecida em todo o mundo? Como que a Nestlé fez isso? Uma empresa suíça, usando uma estratégia. Não é porque é gostoso que vende mais. Não é porque é saudável que vende mais. Uma vez eu estava num avião fazendo uma viagem e lá assistindo uma televisão ali de receitas. A mulher, aquela que estava cozinhando ali, a chefe de cozinha de um programa desses de culinária, ela dizia o seguinte: você come porque é gostoso ou você come porque é saudável? Aí uma pessoa respondeu assim: eu como porque é saudável. Olha, você aceita um pudim? Ele falou: aceito. Então você não come porque é saudável, você come porque é gostoso. O que você quer dizer com isso, Luciano? As pessoas não compram colchão para dormir. As pessoas hoje compram um colchão que é o móvel mais importante da casa dela. Elas compram o alinhamento da postura da coluna dela. Ela compra a solução. Ela compra a resolução do problema da vida dela. E aí agora a gente tem que transmitir com uma estratégia, e eu vou falar para você a estratégia que a Nestlé usou do pudim. Por isso que desde 1920 o leite condensado moça vende até hoje. Imagina, desde 1920 é vendido o leite condensado moça. Você sabe uma informação importante? Vou dizer para vocês aqui agora. Processo de vendas, muita gente acha que é difícil. Mas o processo de vendas, ele não é difícil. Basta você segui-lo. Na época de 1900, mais ou menos, 1910, as vendas eram através da voz. Você tinha que vender através da voz naquela época. E aí foi passando o tempo, chegando em 1950 mais ou menos, as vendas eram através de carta. Mandavam-se cartas para as casas e você vendia através de cartas. Em 1970 chegou o rádio 1960, 1970, o rádio. O rádio fez grande sucesso e muitas grandes marcas vendiam através do rádio. Me lembro como se fosse hoje. Como que chama a equipe que está aqui me assistindo, aquele negocinho que a gente tomava, biotônico, né? O biotônico Fontoura vendeu como água na rádio. E você sabe que tinha um comunicador, um grande comunicador, e eu tive o prazer de conhecer esse comunicador chamado Zé Béttio. Muita gente aqui deve lembrar do Zé Béttio, ou sua mãe, ou seu pai deve lembrar do Zé Béttio. O Zé Béttio, ele era, para mim, um dos melhores vendedores do rádio. Naquela época, eu era criança, pequeno, na década de 80 ainda,
E ele já falava, olha, dê para o seu filho o biotônico Fontoura, para ele se alimentar mais, porque naquela época a alimentação tinha que ser gordinho, tinha que ser gordinha, a criança tinha que ser gordinha, gordinha, e para ele comer, porque a criança não quer comer, dá um biotônico Fontoura para ele antes. Só que é o seguinte, vou te dar uma dica aqui, ele dizendo isso, quando você for na farmácia, fala para o farmacêutico o seguinte, eu quero o biotônico Fontoura, aquele que o Zé Bétio diz do rádio. Por que, Zé Bétio, você está dizendo isso? Pelo seguinte, porque lá vão te oferecer outro. Vão te, isso aqui é a mesma coisa, é até mais barato. Você reforça, fala que você quer o biotônico da marca Fontoura, que é aquele que o Zé Bétio confia. Não compra outro. Lá o farmacêutico vai dizer para você que é a mesma coisa. Não é. Só funciona o biotônico Fontoura. O que acontecia? E o que aconteceu? O biotônico Fontoura arrebentou de vender. Por quê? Ele sabia quando chegava na farmácia, eles iam oferecer o mais barato, um outro parecido. Mas a confiança do Zé Bétio era tão grande que as pessoas compravam pela confiança do comunicador da época e arrebentou de vender. Então, 1970, 1980, as vendas eram feitas pelas grandes marcas pelo rádio. 1980 para cima ali, 1985, 1980, as grandes vendas começaram a acontecer aonde? Na TV. Na televisão, Copa do Mundo de 1982, a TV já era colorida. As pessoas nunca se esqueceram da Copa de 82, porque a TV era o grande sucesso do momento. Chegou os anos 2000 começou a internet, e aí foi vindo. E o que vende hoje, Luciano? Depois dos anos 2000, o que vende hoje? Agora estamos em 2023. Rádio, TV, internet e voz. É os 4 que vende hoje. Rádio, TV, internet e a sua voz. Por quê? O processo de vendas é sempre igual. Você só muda o canal. O processo de vendas ele é sempre igual. Você só muda o canal. Só que agora, depois do Covid, houve uma revolução. E qual é o intuito aqui da live? É fazer uma revolução. Uma revolução aonde? No mundo dos colchões. Uma revolução, o que é uma revolução? Uma revolução é uma mudança drástica. Precisamos mudar o modo, o processo de vender colchões. Lembra de uma coisa, você não vende colchão, você vende o móvel mais importante de uma casa. Ô Luciano, mas como é que eles faziam isso? Aí me lembrei de uma história da Nestlé. A Nestlé é uma empresa suíça, pra você ter uma ideia, 1920, na América, eles chegaram a fabricar o leite condensado moça, pra você ter uma ideia, para vender para quem? Para o exército americano, em 1920. E eles faziam propaganda em 1920 pela voz, né? Eles falavam, olha, leite condensado moça, nós estamos, o exército americano, ele toma o leite condensado moça, para quê? Para dar vigor para os soldados, para dar resistência aos soldados, porque tem muitos nutrientes ali que vão dar vigor e resistência aos nossos soldados que estão indo para a guerra. Essa era a estratégia do marketing. Uma empresa suíça, Nestlé, foi avançando um pouquinho. O que aconteceu? Começou a ter muitos filhos. As mulheres começaram a ter filhos. E muitas delas não tinham leite materno. E aí a Nestlé observou a ausência, o que faltava no mercado, pegou o leite condensado, tirou a estratégia de vender vigor e resistência para homens do exército e mudou e falou o seguinte, não se aflija. Na sua falta de leite, há um bom substituto único, substituto no qual você deve ter toda a confiança.
o leite moça. E com uma criança no colo, a latinha do lado, o que eles estavam querendo dizer naquela época, 1930, 1940? Ó, se você não tem leite materno suficiente, pode dar o leite condensado moça, que ele vai ter os nutrientes que tem no leite materno. Observem a audácia, observem a coragem de uma empresa suíça. Por isso que está até hoje a Nestlé forte. Por que você quer dizer isso? Porque trabalha com estratégia, trabalha com processo. Depois foi passando mais um pouquinho de tempo, colocaram um menino em uma janela, uma criança pequena em uma janela, e olha como que era o marketing dele: não arrisque a vida do seu filhinho. Leite condensado moça. Porque se ele deixava na janela a criança, porque estava fraquinho, podia cair. Mas se tomasse o leite condensado moça, tinha força, tinha resistência, ia segurar na janela e não ia cair. Aí veio o quê? O pudim. Veio, lembra daquela famosa Dona Benta, que teve uma história do Monteiro Lobato na televisão, e ela fazia só receitas de comida, e fazia bolo, e fazia doces, e fazia brigadeiro, e fazia doce de leite. Ela fazia o tempo todo doce de leite, bolo, brigadeiro, aí colocava um queijo perto de um doce de leite, para mostrar que o leite condensado não precisava mais só tomar quem era do exército, quem tinha bebê. Eles queriam uma estratégia que todas as pessoas pudessem comer o leite condensado moça através de um doce, através de um bolo. E aí veio o pudim, a sobremesa mais vendida e mais conhecida de todo mundo. Pudim. A história do pudim, você concorda comigo que a história do pudim, ela veio de uma estratégia de marketing da Nestlé? Você concorda comigo que a gente consome o pudim através, a paixão, eu falo melhor ainda, a paixão pelo pudim foi resultado de uma estratégia de marketing. Observem bem o que eu falei, é forte. A nossa paixão pelo pudim, ela foi uma estratégia de marketing da Nestlé. É forte isso, não é, gente? Você sabe que eu digo o seguinte: qualquer estratégia poderosa que você pode vender na venda de colchões, qual que é? Qual? Eu me lembro do feirante. Que a estratégia de um bom feirante, eu sempre vendi colchão, e quando era feirante, eu falava, eu gostava de fazer demonstração para o feirante. Porque os bons feirantes, eles sabem vender. Como, Luciano? Vai numa feira boa de domingo. Vai numa feira de abacaxi ou de laranja. Ele pega na ponta da faca e te dá, prova um pedacinho do abacaxi mais doce do mundo. Você vai lá, você está passando, você prova. Nossa, que docinho, que gostoso. Você acaba levando o abacaxi. Por quê? Criou desejo. Foi uma prova que criou desejo. Aí ele também pega ali um cara da laranja, fala, a laranja mais doce que tem no Brasil. Ele descasca ali a laranja, te dá um pedaço da laranja, você experimenta a laranja e você fala, nossa, que laranja doce, gostosa, me dá uma dúzia. O que ele está fazendo com você, o feirante? Despertando o desejo de compra. Como? Com confiança. Provando que o produto dele funciona. Luciano, e como que eu faço isso na venda de colchões? Como que eu desperto desejo na venda de colchões? Como que eu desperto confiança na venda de colchões igual o feirante? Eu faço isso com depoimentos. Eu mostro depoimentos para o meu cliente. Eu dou uma prova que o meu, entre aspas, abacaxi, que é o meu colchão, ele é doce, ele é gostoso, porque nada melhor do que você provar que o seu colchão funciona, mostrando uma prova
gerando valor para o seu cliente. Eu mostro isso com depoimentos. Eu mostro isso com depoimento que foi transformada a vida de um cliente. E quando você gera prova, você gera confiança. E confiança vende. Outra coisa que gera confiança, conhecimento, know-how. Conhecimento, quando você explica algo que tem fundamento para o seu cliente observa e fala, poxa, o que ele está falando tem sentido, tem fundamento, ele conhece, eu vou comprar, ele conhece. Como que eu faço isso na venda de colchão? Relacionamento. Se relaciona primeiro com o seu cliente. Se relaciona primeiro com o seu cliente. É antes de falar preço, mostra depoimento. É antes de falar preço, prova que funciona. É antes de falar preço que você tem que dar um repertório, o know-how. Qual é o seu know-how? Qual é o conhecimento que você vende para o seu cliente que gera confiança? Para conectar o relacionamento, como eu falei no início. Se a tua mãe indica para você um médico, você não vai consultar no Google o CRM desse médico para ver se ele tem processo, para ver se ele é bom. Foi uma pessoa amada que confiou, que falou para você que é bom, você vai lá e você confia. Você confia em quem? Você confia na mãe, numa pessoa amada que te indicou. Quando alguém amado te indica, você confia. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Como é que eu faço isso na venda de colchão? Mostra depoimento. Eu garanto que hoje eu vou te fazer uma pergunta. Se você atendeu algum cliente, seja sincero com você. Com você, não precisa escrever, não precisa falar nada para mim. Com você. Você mostrou algum depoimento para o seu cliente hoje? Com você. Se você atendeu algum cliente hoje, você mostrou algum depoimento, algum áudio, algum vídeo, falando que o seu colchão é bom? A prova do abacaxi, a prova da laranja, que o feirante não está nem aí se vai gastar, se não, mas ele sabe que vendas é processo. Vendas é processo, e é tudo igual. Se você vender uma agulha e vender um avião, o processo é o mesmo, mas tem que seguir. Confirma para você aí mesmo, não precisa escrever não. Você mostrou algum depoimento? Você mostrou? Você gerou o know-how? Você mostrou conhecimento para o seu cliente? Ou você deu uma titubeada na apresentação? Como é que foi? Porque quando uma pessoa consegue explicar o conteúdo, um bom conteúdo que seria sobre o problema do cliente, quando uma pessoa consegue explicar um bom conteúdo, você fala assim, o cliente do outro lado fala assim, faz sentido o que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. Então, quando que você gera valor? Com conteúdo, com depoimento, com conhecimento e com know-how. Isso tudo faz o quê? Gera confiança. Sem confiança, você não vende. Luciano, e se eu não fizer isso na venda de colchão? E se eu não mostrar depoimento? E se eu não provar? E se eu não gerar desejo? E se eu não gerar know-how? E se eu não gerar confiança para o meu cliente na venda de colchão? O que vai acontecer? Você vai continuar travando na venda. Porque o processo tem que ser seguido na risca. Gente, com muito carinho, respeite o processo, siga ele na risca, respeite o processo. Só isso. Só respeite o processo. As grandes marcas, uma marca Nestlé que está desde 1920, mais de 100 anos. Será que é só porque ela fabrica coisas gostosas? Ou é porque ela tem estratégia? E ela muda. Conforme vai passando os anos, ela muda. 1920, ela vendia leite condensado para os soldados da guerra. 1950, foi para as mães que estavam com falta de leite.
1960 foi para os filhos ficarem fortes. 1980, eles falaram, peraí, não precisa, todo mundo precisa usar o leite moça. E o leite moça virou igual Bombril. Você não compra uma esponja de aço, você compra um Bombril. Você não compra leite condensado, você compra um leite moça. Olha, que estratégia. Por que você come pudim até hoje? Resultado de uma estratégia e de um processo bem executado. Garanto que se você for fazer um pudim e usar um leite condensado de outra marca e não usar o do leite condensado moça, não vai ser o mesmo. Você sabe que de 1920, você sabe hoje nós estamos em 2023, sabe quantas toneladas, eu peguei o resultado, sabe quantas toneladas de leite condensado moça a Nestlé vende agora em 2023? Estou aqui com ela na mão, ó. 70 toneladas. Você sabe o que é 70 toneladas de leite condensado moça sendo vendido? É porque tem estratégia, é porque tem know-how, é porque tem conhecimento, é porque eles sabem criar desejo nos clientes para comprar o leite condensado moça. Fizeram até fizeram até um seriado com a Dona Benta, o Monteiro Lobato, pagaram o Monteiro Lobato, grande escritor, para ele escrever e desenhar a Dona Benta, criar a Dona Benta, que era uma senhorinha, uma vovozinha, que ela fazia os doces, os bolos para os meninos. Ah, vó, quero brigadeiro. Ela pegava o leite condensado e fazia o brigadeiro. Ah, vó, quero um bolo. Ela fazia o bolo. Ah, quero doce de leite. Ela fazia o doce de leite. Aí o adulto chegava lá, eu quero um queijo. Então experimenta o queijo com esse doce de leite que foi feito com leite condensado moça. O que acontece hoje? O adulto, a criança, o adolescente, o velho, o novo, eles pegaram todo o público. Então eles atingiram todo o público com uma estratégia de confiança, de gerar desejo. Como que eu faço isso na venda de colchão? Eu faço mostrando depoimento. Eu sou o maior captador de clientes de colchão na televisão. E eu aprendi que na televisão não adianta só mostrar, não adianta só falar. Falar até papagaio fala. Tem que provar. Tem um processo para fazer TV. Dá trabalho. Tem que gravar depoimento nas casas. Pode ser com celular, pode ser com áudio. Dona Maria, manda um áudio. Como é que foi a noite que a senhora dormiu em nosso colchão? Às vezes você não faz isso. Ou pior, às vezes você tem esses áudios. Ou pior, você tem esses vídeos. Ou pior ainda, você não mostra. Aí você coloca assim, não vendi porque o cliente não tinha condições. Será que foi criado o desejo de compra nesse cliente? Ah, não, mostrar depoimento é... Pra quê? Besteira. Se o cliente quiser, ele vai comprar. Muito vendedor do passado está nessa ainda. Lembra que nós estamos em uma revolução. Uma evolução é você evoluir de nível. É você subir. Uma revolução é uma mudança drástica. Pós-Covid é uma revolução. O comportamento humano mudou. Qual outra estratégia poderosa na venda de colchões? O poder das perguntas. O poder das perguntas. Por que perguntar, Luciano? Porque as perguntas comandam uma negociação. Quem pergunta comanda uma negociação. Se o cliente perguntar mais para você, perdeu a venda. Por que perguntas, Luciano? Porque a pergunta prende a atenção do cliente. E se eu não perguntar na venda do colchão, o que vai acontecer comigo? O cliente vai perceber que você não tem know-how. O que é know-how? Conhecimento. E ele não compra. Por quê? Porque não tem confiança. Não foi gerado a confiança. Confiança é gerada. É igual energia. Energia é gerada. Energia é transformada.
Você tem que gerar energia, você tem que gerar confiança com o poder das perguntas, prendendo a atenção do cliente. A pergunta prende a atenção. O que mais faz a pergunta, Luciano? Outra estratégia maravilhosa. A pergunta faz o cliente pensar. Faz o cliente pensar. O senhor concorda comigo que hoje a pesquisa mostrou que 90% da população brasileira sofre com dores na coluna? Ah, é verdade. Mostra uma estatística para ele. Pega uma estatística real de um UOL da vida. Gente, lembra de uma coisa. Falar até papagaio fala, mas você não mostra. Ah, 82% da população sofre com dor da coluna. O senhor viu aqui? Olha aqui nessa matéria que saiu. Mostra para ele. Concorda comigo? Faz ele pensar, faz ele concordar com você. O cérebro precisa disso. O cérebro precisa disso. Quer vender 3 vezes mais? Precisa usar estratégias. Perguntas objetivas com objetivos. Eu nunca me esqueço do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o maior rei da Macedônia que teve em todos os tempos. Ele conquistou ali da Alexandria até a Índia. Por isso chamava Alexandria, o nome dele. Era um menino estudado, estudou matemática, estudou física, estudou medicina, estudou filosofia. Por quê? Para ter conhecimento, para ter know-how. Não é só aprender a lutar, não é só aprender a espada, não é só aprender a flecha. Conhecimento. Quem tem know-how, as pessoas admiram. Se você fala uma palavrinha diferente, a pessoa já fala, ele conhece. Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia, o maior rei de todos os tempos, mas ele tinha um grande conhecimento. Ele sabia matemática, ele sabia filosofia, ele sabia medicina, ele sabia a flecha onde atingia, a espada onde matava, qual que era a artéria que tinha que atingir, ele explicava para o soldado dele. Pega no meio, atinge bem aqui no meio, não é no coração não. Coloca no meio aqui, a espada, que aqui no meio tem uma artéria aorta. Estourou ela, já era. Morte instantânea. Então para de enfiar a espada em braço, em ombro, em perna, é aqui no meio. É aqui no meio, ele apontava. Aqui tem a maior artéria do corpo humano. Enfia a espada aqui e solta e puxa. Na puxada, o que vai acontecer na puxada da faca? A artéria se abre, o sangue derrama no corpo e o sangue é tóxico. O próprio sangue vai matar eles. E vai pro próximo. Você ganha tempo. Matava com estratégia, não matava por matar. E aí, ele tinha um negócio, ele queria ser conhecido, ele tinha uma marca, ele queria ter uma marca, ele mandou fazer moedas com a marca dele, com a foto dele. Ele mandou fazer bebidas com o nome dele, com a marca dele. E ele ia nas províncias e falava as guerras que ele tinha, que ele ganhou, como ele ganhou, para que se espalhasse o nome dele. Ele mandava os generais da linha de comando dele ir nas outras províncias e explicar como que venceram as guerras, as batalhas. Para quê? Para ser lembrado? Não, para ser influente. Você precisa não ser lembrado, não ser famoso. Ah, não, eu conheço um monte de gente. E daí? Quantas pessoas confiam em você de verdade? Isso é o que importa. Quantas pessoas confiam em você de verdade? Lembra da Pepe e Neném? Lembra, Luciano, eram conhecidas. Cadê elas hoje? Só são lembradas, não são influentes. Alexandre o Grande, além de ser lembrado, era influente, um grande rei, o maior rei da Macedônia. Lembra aquele Vini que cantava Mexe a cadeira, não sei o que lá?
Lembra dele? Lembra, Luciano? Cadê ele hoje? Só ficou famoso. Não era influente. Lembra do cara da caneta azul? Caneta azul, azul caneta. Se o caneta azul, o azul caneta fosse fazer uma propaganda na TV, vendendo um carro, vendendo qualquer coisa, você compraria? Ele é famoso. Você compraria? Não. Sabe por quê? Porque ele não gerou confiança. Ele não ficou influente. Lembra daquele casalzinho que começou a cantar para nossa alegria? Lembra? Ele gritava, só ficou lembrado. Se ele for vender alguma coisa hoje, você vai comprar? Não. Sabe por quê? Porque ele só ficou famoso. Ele não teve know-how, não estudou, não aproveitou, não teve conhecimento, não gerou valor, não gerou confiança. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte: não adianta você vender um mês bom e outros não. Você precisa não ser lembrado, você precisa ser influente. O que é influente? Influenciar pessoas, poder de persuasão. Quando você indicar um médico para alguém ir pela sua indicação porque confia no que você fala. Aí você tem influência. Se você tiver influência, as coisas vão ficar claras para o cliente. O cliente precisa de clareza, de confiança, de conhecimento para ter desejo, mas tudo isso é feito com estratégia. A estratégia do pudim, que é a sobremesa mais querida e mais gostosa e mais conhecida. Não, pode não ser a mais gostosa, mas é a mais conhecida e vendida até hoje, porque foi resultado de uma estratégia de marketing. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Para você vender colchão constantemente, você precisa mostrar depoimento para o seu cliente. Você tem depoimento. É impossível você não ter depoimento. Se você vendeu para um cliente que teve resultado, por que você não fala do seu cliente? As pessoas sentem quando é verdadeiro o que você fala. Mostra um áudio, mostra um vídeo. Eu faço isso com depoimentos na TV para atrair meu público. Ou é só porque eu falo que vão ligar para captar cliente? De forma alguma. Os depoimentos a gente não para de gravar. A gente não para de gravar. Por quê? Porque o cliente não é bobo, gente. Quantas marcas de colchão tem por aí? Um monte. Só que eu tenho que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que trabalhar com estratégia. E se eu não fizer isso, Luciano? Você vai continuar travando na venda. Vai continuar perdendo venda. Mas você tem que usar perguntas de ouro, perguntas top. O que é pergunta top? Pergunta do topo. Perguntas de ouro, como meus alunos do Método Faixa Preta faz, e explicar a sua apresentação dando esperança para o cliente. Então a explicação da sua apresentação de colchão tem que ser esperançosa. Não pode fazer igual um indicador que eu tinha em 1999, mais ou menos. Eu tinha um indicador e ele entrava na casa com ele, entrei numa casa com ele e tinha um senhor que estava com problema num rim. E era uma casa mediana, boa, tinha um carrinho bom na garagem e a venda estava quase feita. Aí tinha um cachorro, um gatinho ali em cima de uma janela, ele pegou o gato com a mão, jogou para o outro lado. Eu falei, meu Deus, se o dono vê, vai dar problema. Aí não viu. E aí estava quase feita a venda, e o cliente estava ali naquela insegura, naquelas objeções, não sei se eu faço agora, tal, e eu ali preenchendo o pedido, tal, seguindo o processo, ele vem e entra no meio e fala assim, e a filha do lado, ele vem e fala assim, seu fulano,
O médico disse que isso daí é problemático. Se o médico disse isso, sinal que coisa boa não é, hein? Falei, perdi a venda. Não é que eu perdi a venda? A filha ficou brava. Falou, senhor, sai daqui da minha casa. O senhor está falando que meu pai vai morrer, que não sei o quê. Falei, perdi a venda. Ele tinha que ter ficado, ó, quietinho. O que você aprendeu com isso, Luciano? Eu aprendi, aí quando eu levava os indicadores, eu falava o seguinte, você vai me levar, você vai me apresentar, nós vamos quebrar gelo de 5 minutos, depois zip na boca. O comando é meu. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu aprendi com isso que a explicação, que a apresentação tem que ser com esperança. Eu vi que o senhor falou que tem um problema de coluna, uma hérnia de disco, né? Eu imagino uma dor insuportável, o nervo está sendo empurrado, causa muita dor no corpo, às vezes irradia para a perna, esse formigamento todo, mas fica tranquilo. Eu vou ajudar o senhor, vou resolver o seu problema. E eu sei também que esse problema é um problema sério, e esse problema, se não cuidar, ele pode progredir. É igual uma ferrugem a hérnia de disco. Se ela não cuidar, passa para outra vértebra. O que eu estou fazendo agora? Reforçando o problema, mas dando esperança para ele. Então eu pergunto de ouro, a pergunta top, qual é a dor que mais te incomoda? Aí eu explico o problema com esperança, depois eu passo sal na ferida. O que é passar sal na ferida? Reforçar o problema. Mas o senhor sabe, vamos resolver, eu consigo resolver para o senhor, porque a hérnia é igual a um ferrugem, se não cuidar, o senhor sabe, vai passando por outra vértebra. Mas fica tranquilo. Então o que eu fiz? Pergunta de ouro, depois expliquei com esperança, depois reforcei o problema. Com isso, eu estou trazendo toda a confiança para mim e estou gerando confiança na vida desse cliente. E que ele precisa trocar o colchão dele. Que o colchão dele é o grande potencializador das dores. Mas eu tenho que fazer isso através de um processo. A apresentação tem que ser com solução. Então, apresentação com solução, gente. Outra coisa, mostre provas que funcionam. O tiozão do abacaxi, o tiozão da laranja que vende na feira de domingo, pega na ponta da faca e dá para o cliente provar, porque ele sabe que ele precisa provar, porque ele tem um monte de barraca de abacaxi na frente, do lado, que os preços são parecidos, iguais, mas se ele não fizer a diferença, dando uma prova que o dele é o mais doce, como é que ele vai vender? Voltando a repetir, como eu faço isso na venda de colchão, Luciano? Mostrando depoimentos. Mostra depoimento, um áudio que você mostra, uma foto que você tirou com o cliente, uma história que você conta daquela foto que você tirou. Você acha que isso não é importante? É super, hiper importante. Eu te pergunto, você fez isso nas suas apresentações hoje? Responde para você. Mostra provas que funcionam. Quando você faz uma promessa para alguém, a pessoa fica desconfiada, é normal. Senhor, fica tranquilo que esse colchão aqui vai acabar com as suas dores, vai resolver os seus problemas, eu garanto para a senhora, eu garanto para o senhor, eu garanto para a senhora. Mas você não provou. Mostre provas que funcionam. Quando você dá uma promessa para um cliente, exige uma prova. Promessa exige prova. Coloca na sequência da sua apresentação os meus faixas pretas, por isso que ganham bem, porque eles respeitam o processo e seguem a risca. Outros, você fala por aqui, entra por aqui, eles fazem uma demonstração bagunçada, sem clareza. O cliente percebe que você só quer vender. Aí você precisa resolver as objeções desse cliente. Não, mas esse colchão é muito caro. Concordo com o senhor, ele é caro mesmo, mas é o melhor que tem. O senhor já viu o bom e barato? O bom e barato não existe. Reforça para o cliente, não tenha medo. Não existe o bom e barato, seu João.
O iPhone, ele é bom ou barato? Ah, ele é bom. A BMW, é boa ou barato? Ela é boa. Um restaurante, ele é bom ou ele é barato? É bom. Que o barato geralmente não tem uma comida tão boa. Vamos ser franco. Qual é o problema de você falar isso? Qual é o problema? Sabe que, eu vou dar uma dica para você. Você sabe quando às vezes você não está sendo você mesmo, não está seguindo o processo? O processo dói. O processo dói. Sabe quando que o processo dói? Quando você foca só em vender. Aí o processo vai doer em você. Sabe quando as pessoas te elogiam e você não se sente feliz? Porque você não está seguindo o processo. Sabe quando você sente que perdeu a empolgação? Sabe? Cuidado com esses sentimentos. Cuidado. Às vezes a gente tem que olhar para dentro da gente. Confiança vem de dentro para fora. Confiança vem de dentro para fora. Sua vida hoje por fora representa o que está aí por dentro. Como que está aí por dentro? Não, Luciano, eu sigo o processo à risca. Parabéns. Vendendo ou não vendendo, sigo o processo. Vendendo ou não vendendo, mostro o depoimento. Vendendo ou não vendendo. E se eu não fizer isso? Vou travar, vou ter os mesmos resultados piores. E se eu fizer? Vou aumentar minhas vendas em 3 vezes mais, vou ganhar 3 vezes mais, vou me sentir mais confiante, vou ter mais know-how, vou gerar mais confiança. As pessoas só querem isso de você. Um faixa preta, para ser um faixa preta, nas vendas de colchões, ele vê o problema como uma oportunidade. Um vendedor comum, quando ele vê um problema, ele vê uma ameaça. E um faixa preta, ele quando vê uma ameaça, ele vê uma mudança. Ele sabe que ele tem que mudar. A Nestlé de 1920, ela soube que ela tinha que mudar a estratégia várias vezes para vender o leite condensado moça até hoje. Ela mudou, ela soube. Nós temos que mudar. É uma revolução é mudança drástica. Os faixas pretas, eles dão o primeiro passo. Os vendedores comuns esperam os outros dar primeiro. Um faixa preta, ele é generoso. Ele ensina, ele coopera. Um vendedor comum, ele quer competir. Um faixa preta agrega valor. Um faixa preta agrega valor. Um vendedor comum abaixa o preço. Não, o cliente comprou, mas o cliente está achando muito caro. Precisa baixar o preço. Se vocês baixar o preço, ele vai comprar. Faixa preta não. Faixa preta agrega valor. Faixa preta agrega valor. Ele fala, senhor, é caro mesmo. Uma BMW, uma Mercedes é cara. Um Ford Ka é barato. Depende do que o senhor quer andar. Depende do conforto que o senhor quer ter. Depende do status que o senhor quer chegar. O que o senhor faz da vida? Sou advogado há quantos anos? Há 25 anos. O senhor concorda que o senhor é melhor hoje do que antes? Sim. Que carro o senhor tem? Eu tenho um Ford Ka. Chega de Ford Ka com 25 anos de advogado num cliente e que se você cobrar caro, ele vai aceitar. Você é analisado o tempo todo. Não estou falando para você que é o teu carro. Não. Eu estou falando para você que é a tua marca. Que marca que você transmite? O carro pode ser um Ford Ka, estando limpinho, bonitinho. Mas e a marca que você transmite? E a confiança que você eleva? E o desejo que você gera para o seu cliente? Como é que ele é? É preço? É preço o tempo todo? Me lembro daquela foto do Neymar, né? Dos 3 meninos chorando na Copa do Mundo, quando teve que o Brasil perdeu para a Croácia, e o Neymar chorando, baixando, chorando na Copa do Mundo. Quando eu vi aquela foto, eu falei, meu Deus do céu, são atletas de altíssimo nível, estão chorando porque perderam.
A vida é feita de mais derrotas ou mais vitórias? Pensei comigo. A vida é feita de mais derrotas do que vitórias. A vida é feita de mais lutas do que vitórias. Se eu souber disso, a minha mente fica blindada quando eu pego um mês ruim, quando eu pego uma semana ruim. Mas se eu tiver a mentalidade de um faixa preta e entender que o Messi ganhou a Copa do Mundo e que pelo Messi a Argentina ganhou a torcida do mundo e ganhou a torcida do Brasil aos 35 anos de idade. Velho para o jogo de futebol, mas o Messi mostrou para o mundo que aos 35 anos, vice-artilheiro da Copa do Mundo, mostrou que ele é bom porque ele treinava repetidamente e aceitava o que o técnico, seu mentor, falava. E que o carisma dele fez com que a Argentina fosse tido a torcida do mundo e a do Brasil, que torceu para a Argentina por causa de um homem, que era o Messi. Pelo carisma, pela humildade, pela disciplina, pelo comprometimento, pelos treinos. Você acha que o Messi, quando ia treinar, treinava batida de falta, treinava da batida de pé? Não, treinava toque de bola. Toque de bola igual aos outros, mas disciplinado, comprometido. Ganhou a Copa, ganhou o mundo, ganhou a torcida do mundo. 73 milhões de curtidas na rede social. Um homem que aos 35 anos não parou de treinar. Um homem fez a diferença num time que, entre aspas, quebrado financeiramente, mas que não deixou isso ser abalado num jogo, no time. Por quê? Porque tinha uma mente blindada. Não é volume que faz vender mais, é qualidade. Como está a qualidade da sua apresentação? Com estratégia ou no oba-oba? Tem uns caras da feira também que fala gritando, já viu? Tomate aqui, 10 por 1, tomate aqui, não sei o quê, gritando. E tem os tiozão do abacaxi, que não fala nada. Corta o abacaxi, você vai passando, na ponta da faca ele te dá, prova o abacaxi mais doce que tem. A senhorinha pega, não ia comprar o abacaxi, nossa, que docinho, vou levar um. Tiozão do abacaxi, com estratégia, criou desejo. O cara da laranja, prova, minha senhora, a laranja mais doce da feira. E os outros gritando, é 10 por 1 aqui, é 5 por 2 reais, é 5 por... Os vendedores de preço, os desesperados em vender, preço. Enquanto os outros seguem a estratégia do pudim, que é gerar valor, que é gerar confiança, que é gerar desejo, que é mostrar benefício. O mais doce, o mais gostoso, o abacaxi. O pudim é o mais gostoso, porque é feito com leite condensado moça. Qual é a sua marca? Qual é a sua estratégia? Qual é o seu processo? Luciano, se eu não seguir o processo, o que vai acontecer? Vai ter os mesmos resultados. Faz uma autoanálise agora em 2023, chegou um momento que você pode fazer. Faz uma reflexão na sua vida profissional, analisa se você realmente está seguindo o processo, se você realmente está trabalhando na venda de colchão com estratégia. Porque se você vender uma agulha ou um avião, você precisa de um processo, você precisa de estratégias. Eu estou te dando aqui uma estratégia nova do pudim.
Venda conhecimento. Por quê, Luciano? Porque conhecimento, as pessoas pagam por conhecimento. Quando você vai num médico, você paga para ele ler o teu exame. Esses dias eu fui no médico para finalizar. Mostrei meu exame e falou, Luciano, tá tudo bom, só tem um probleminha aqui. Eu falei, qual é, doutor? Teu alumínio tá alto. Eu falei, e como que a gente adquire esse alumínio? Aí ele deu uma aula, ele falou assim, você sabe que o Adão, quando Deus fez Adão, que fez do pó da terra, não foi? Foi, do pó da terra. Na terra tem alumínio. Na terra tem cálcio. Na terra tem magnésio. E na terra tem alumínio. Então, o alumínio está no sangue, tem ferro, está no sangue. Só que é o seguinte, tem produtos que você consome que tem alumínio. Pepino enlatado tem alumínio. Iogurte tem alumínio. Leite tem alumínio. O seu desodorante é o de bastão ou é o de alumínio? É de alumínio, tem alumínio. O refrigerante que você bebe, aquele de latinha, de alumínio, tem alumínio. Diminua isso. Tive uma aula, paguei por conhecimento. Então você paga por conhecimento. Então você tem que ter conhecimento. Conhecer bem seu produto, conhecer bem as dores do seu cliente, conhecer as patologias do seu cliente, conhecer as dores do seu cliente, conhecer como resolver os problemas do seu cliente. E se eu não fizer isso na venda de colchão? Vai ganhar pouco e vai desistir. Porque vai culpar. É a crise que aconteceu esses dias no Congresso, os baderneiros que foram lá, a economia que está ruim. Mas nunca, ou não sempre, porque o processo é repetição. Treino é repetição. Para chegar à excelência é repetição. E repetir dói. De novo, dói, dá trabalho. Eu desejo fortemente essa semana, esse mês, que você arrebente. Os meus alunos do Método Faixa Preta já começaram arrebentando. Agregue valor nos seus colchões, venda linha alta, mas estude, como o Alexandre o Grande. Uma empresa grande, ela não é só grande no tamanho físico, ela é grande porque ela tem pessoas que pensam grande. Você pode ser um grande vendedor, não no tamanho físico, mas aqui, ó, no pensamento. Pensa grande. Siga o processo à risca. Meus alunos do método, eles seguem à risca o processo porque eles já entenderam que não é só aplicar técnica, é entender o fundamento da técnica. Desejo fortemente que vocês arrebentem esse mês de janeiro, que vocês ganhem dinheiro, mas que vocês transformem a vida dos clientes e que eles percebam que vocês são transformadores de vidas. Vocês vão arrebentar. 2023 será um ano de grandes vitórias. Nós vamos ter muitas vitórias. Estamos mais fortes em 2023 do que 2022. 2022 já passou. Obrigado, 2022. Não foi fácil, mas nós passamos e estamos mais fortes. Aquilo que não te mata, te fortalece. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira, com mais vendas, com mais processo, com mais estratégia. Tchau. Fiquem com Deus.